aqui para vocês uma história da minha vida. Vocês sabem que eu sou professor, trabalho, palestro, mas muita gente ainda não conhece o Ricardo, ou seja, Wesley Ricardo. Antes eu falo da minha conversão. Eu sempre fui um cara que estudei muito, sempre fui um cara que lutei pelos meus sonhos, mas a minha história de infância, a minha adolescência, eu tive as minhas dificuldades. Por quê? Infelizmente, eu tive um pai que se perdeu no alcoolismo, e isso fere muito a família, né? Fere muitos filhos. Então, eu cresci com uma série de feridas. Feridas emocionais, feridas que de alguma forma me moldou, tanto negativamente quanto positivamente. Vou dar um exemplo positivamente. Para me blindar enquanto jovem, o que eu percebi? Ou seja, o que seria o blindar? Para ninguém falar de mim, para ninguém apontar o dedo para mim e falar alguma coisa. Eu cresci buscando o ápice da performance na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Sempre fui considerado o CDF, o melhor aluno, sabe? Sempre eu dei orgulho para os meus pais nesse sentido, de ser a referência de estudar. Tanto quanto eu sou o neto mais velho da família da minha mãe, da família do meu pai, sou o neto mais velho e fui o primeiro a entrar numa universidade pública, a formar, fui o primeiro. Então, sempre fui reconhecido por essa capacidade de superar os limites, de vencer. Isso aconteceu no ensino médio, na universidade. Ou seja, eu passei 5 anos no curso de administração e não tive uma reprova. Para falar que eu não tive uma queda de desempenho, eu tive uma DP no primeiro ano de matemática aplicada. Não tive uma DP, tive uma sub, na verdade. Então, assim, eu nunca reprovei. Aí, quando chegou no mestrado, eu estudava, trabalhava, estudava, chegava a passar 14, 15 horas, 16 horas entre trabalhar e estudar. Eu fiz o mestrado em 18 meses. Normal é 24 meses, trabalhando e estudando. Trabalhando 40 horas semanais. E, além disso, publiquei vários artigos em congresso. Em congresso internacional, em revista científica. Por exemplo, um artigo de administração é de 12 a 20 páginas. Fiz uma dissertação de mestrado com 200 e poucas páginas no mestrado. Fiz o doutorado, que era normalmente 4 anos, fiz em 2 anos e meio, viajando para São Paulo toda semana. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu sou o melhor? Não, não é isso. Não é o intuito desse vídeo. Tudo isso era uma forma de me blindar, era uma forma de me proteger, era um escudo que eu colocava. Por quê? Para ninguém olhar para minha história, para ninguém mexer nas minhas feridas. Ou seja, eu estou produzindo, estou dando resultado. O que aconteceu? Nos locais que eu trabalhei 5 anos na Caixa Econômica em Paranaíba, trabalhei mais 3 anos na Caixa Econômica em Três Lagoas, trabalhei mais 1 ano na Matexul, trabalhei 3 anos na AGPEM, na Agência Penitenciária de Mato Grosso do Sul, trabalhei 3 anos na Unesp
e estou desde 2011 na UFMS. Todos os meus trabalhos eu sempre fui reconhecido. Todos os meus trabalhos eu sempre fui elogiado. Por quê? Pela dedicação, pelo compromisso, pelo zelo, por pensar sempre em fazer as coisas bem feito e não fazer de qualquer jeito. Só que eu fui entender ao longo da vida que tudo isso, como eu posso dizer, era uma máscara para as pessoas não olharem para a minha história, para as pessoas não olharem para o Wesley Ricardo pessoa, olhar só o profissional. E isso acontece muito com muitos empresários, acontece com pecuaristas, acontece com funcionários que dão resultado, produzem, dão o seu melhor, mas não olha para dentro. Aí, o que aconteceu? Eu fui vivendo, eu casei com a Leandra, que foi uma mulher, que é uma mulher que Deus, eu não tenho dúvidas nenhuma, que Deus preparou ela para mim. Se não fosse ela, as orações dela, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria as decisões que eu tomei na vida, eu não teria a coragem que eu tenho hoje, eu não teria a família que eu tenho hoje, porque eu entendo que Deus usou dela para me preparar. Deus usou dela porque nós temos uma missão junto. Nós temos, como casal e como família, nós temos um propósito dentro da minha família. Isso está muito claro, eu e ela, em relação aos nossos filhos. Só que para mim chegar nesse ponto de entender que eu tinha uma missão na vida, foram muitos anos dando murro em ponta de faca, foram muitos anos em conflito com a minha esposa, foram muitos anos fugindo de mim mesmo, foram muitos anos sendo agressivo nas palavras com outras pessoas, sendo muitos anos indiferente com as outras pessoas, sendo muitos anos vaidoso, orgulhoso. Então esse era o Wesley. Um processo que eu passei, que eu precisei cair. Eu casei com a Leandra em 2016, em 2006, aliás. 2016. A idade vai chegando, você vai 2006, 2016, a confusão. Enfim, nós estamos juntos há mais de 20 anos. Não, 2006, perdão. Nós estamos juntos há mais de 20 anos, entre namoro, noivado e casamento. Então, para chegar nesse ponto de ter essa maturidade de falar isso para vocês, cara, foram noites de angústias, foram noites de brigas, foram noites de choro, foram noites de pensar em desistir da vida, para que eu pudesse, em 2016, me conectar com Deus. Então eu casei em 2006, ainda com muita imaturidade, e gerei muito sofrimento na vida da Leandra. E eu falo que quando ela morreu, acho que ela vai direto para o céu, porque eu consegui santificar ela aqui. E nós, graças a Deus, nós temos um casamento blindado, em nome de Jesus.
A nossa família é blindada, em nome de Jesus, diante de tanta coisa que esse mundo está apresentando. Os meus filhos são... Quem conhece o Gabriel e o Gustavo, não vou nem falar. Quem conhece o Gabriel e Gustavo vai falar como que nós criamos eles. Não vou nem falar como que a gente cria ele. Mas procura conhecer a educação, a humanidade, o respeito, a espiritualidade, a alegria que essas crianças têm. Essa é a minha família. Mas para chegar nesse processo de ter essa família em Deus, foram longos anos de sofrimento. Aí onde eu quero chegar para vocês? Muita gente tem dificuldade emocional, ansiedade, depressão, outros sofrimentos psíquicos, e às vezes não entende a causa desse sofrimento. Para mim conseguir lidar com as minhas tretas emocionais, eu precisei ter a humildade e reconhecer que eu estava doente. Eu precisei reconhecer que eu precisava de ajuda. Eu precisei reconhecer que eu não era o super-homem, que eu não era o super profissional que eu era. Então, quando eu entendi que eu estava doente, eu precisava me tratar, eu me abri para ajuda. Para vocês terem ideia, hoje vocês percebem que vira e mexe eu gravo um vídeo falando de Jesus, eu sirvo na igreja e tal. Mas não era assim. Até 2016, a minha relação com Deus era Deus lá no céu, cuidando das coisas do céu, e eu cuidando das minhas coisas aqui. Deus faz o papel dele lá e eu faço o meu aqui. Eu respeito Deus, eu acredito em Deus, mas eu não vivia com Deus. Eu não caminhava com Deus. Eu não tinha entregado a minha vida para Deus. A minha vida só mudou, de fato. Eu só consegui ter plenitude no sentido de buscar a espiritualidade, de olhar para a minha história, de buscar ajuda, de me entender, quando eu me conectei com Deus. Quando eu decidi, eu preciso me ajudar. Eu fiz tratamento psiquiátrico durante uns 3 anos. Uns 2 anos direto. Teve uma época que eu me dei alta, achei que estava bom, só que a depressão, a ansiedade, ela não é só contextual. Ela gera uma disfunção química cerebral. O medicamento, ele vai vir para corrigir as funções cerebrais. Então, quando eu decidi sozinho parar de tomar o remédio, a depressão voltou. Então, assim, eu tive momentos na minha vida, quando eu estava com depressão, de ter total desconexão com a família, total desconexão com Deus, total desconexão comigo mesmo, a ponto de pensar, de ter pensamentos extremamente negativos em relação à minha vida. Não vou falar a palavra aqui, porque talvez o vídeo vai cair se eu falar a palavra, mas eu vivi o extremo do sofrimento humano. Talvez uma doença física, eu vou fazer uma suposição, não vou falar que é fato. Talvez quebrar um braço, uma doença física,
dói muito. Um acidente dói muito, mas eu acho que talvez nada se compara com a dor emocional e espiritual. A dor emocional, espiritual, a alma tá gritando, sabe? A alma tá gritando por ajuda. Só que às vezes nós mesmos não permitimos ser ajudado, ajudar a nossa alma. E nós somos corpo, mente e espírito, né? Então nós precisamos entender que eu só vou conseguir experimentar uma sensação de paz na vida quando eu me conectar com Deus e me conectar comigo mesmo. Eu vou experimentar a paz, porque a vida sem paz é sofrimento. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter trabalho, eu posso ter família, eu posso ter relacionamento amoroso, eu posso ser reconhecido, eu posso ter carro, eu posso ter fazenda, mas se eu não tiver paz, eu não tenho nada. Se eu não tiver paz, eu não consigo me relacionar bem com os meus filhos, eu não vou conseguir me relacionar bem com a minha esposa, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir dar o meu potencial, o meu melhor potencial para aquela empresa. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós somos limitados. Deus deu a ciência, deu a medicina, deu a psicologia, deu a terapia, deu a administração, deu a engenharia, para que nós possamos melhorar a nossa vida, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos contribuir, para que nós possamos servir as pessoas. Então pense nisso, reflita sobre isso e comenta o que você achou desse vídeo. Forte abraço.